Durante o reinado de Salomão, o reino de Israel alcançou um auge de esplendor e magnificência sem igual. A cidade de Jerusalém resplandecia como uma gema preciosa no centro do mundo antigo, com a sabedoria de Salomão sendo reverenciada até em terras distantes. Comerciantes traziam consigo riquezas como ouro, incenso e animais exóticos, enquanto nações rendiam tributos ao opulento reino. O templo do Senhor, erguido com majestosa precisão, tornava-se o fundamento espiritual do povo. Embora a prosperidade parecesse garantida, com o passar dos anos, Salomão se afastou dos ensinamentos de Deus. Sob a influência de suas numerosas esposas estrangeiras, princesas de nações vizinhas que tinham suas próprias divindades, Salomão permitiu que elevação de altares dedicados a deuses estranhos ocorresse. Nas colinas ao redor de Jerusalém, cultos pagãos a deuses como Astarote, Milcom e Quemos começaram a florescer. Muitos enxergavam isso como uma incoerência, visto que aquele que havia mandado construir o grande templo de Deus agora permitia que a idolatria ganhasse espaço em seu reino. Antes de prosseguirmos, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e comentar, ajudando nossas narrativas a alcançarem mais pessoas. Vamos continuar com a história. A ira do Senhor voltou-se contra Salomão, pois apesar dos avisos anteriores para não seguir as práticas das nações pagãs, seu coração endurecido levou a severas consequências. Foi decretado que o reino seria fragmentado, não em seus dias, mas sim durante o governo de seu filho, em respeito ao pacto feito com Davi. Internamente, a inquietude começou a se propagar pelo reino. Apesar do esplendor e do luxo da corte, muitos cidadãos enfrentavam pesadas cargas de impostos e trabalho obrigatório, exigidos para a construção dos grandiosos empreendimentos reais, drenando o povo das tribos do norte. Entre os servidores do rei, havia um jovem chamado Jeroboão, reconhecido por sua força, diligência e habilidade. Salomão confiou a ele a supervisão do trabalho forçado sobre as tribos de Efraim e Manassés. Liderança de Jeroboão chamou a atenção de muitos, inclusive do profeta Aías. Enquanto Jeroboão deixava Jerusalém certo dia, encontrou-se com Aías, o silonita, em uma estrada onde estavam a sós. O profeta usava uma capa nova, que rasgou em 12 pedaços, entregando 10 a Jeroboão. Assim diz o Senhor: eu arrancarei o reino das mãos de Salomão e darei a você 10 tribos. Somente uma ficará para seu filho, por amor a Davi e Jerusalém, declarou Aías, anunciando um futuro onde Jeroboão reinaria sobre parte do povo. A notícia da profecia chegou aos ouvidos de Salomão, que procurou eliminar Jeroboão. Contudo, Jeroboão fugiu para o Egito, onde aguardou pacientemente pelo ocaso do reinado de Salomão. O reino mantinha-se aparentemente tranquilo, mas tensões ocultas começavam a pressionar sua estabilidade. Com a morte de Salomão, o poder foi transmitido a seu filho Roboão, que foi coroado em Siquém, uma cidade historicamente significativa no norte do território de Efraim. Apesar de Jerusalém ser a capital, Siquém possuía um peso simbólico especial. Era um ponto de convergência das tribos do norte, que desejavam ter suas vozes ouvidas. Entre os espectadores, Jeroboão estava presente, retornado do exílio, após a morte de Salomão para representar os interesses das tribos do norte. O povo não desejava rebelião, mas ansiava por alívio. Os anos de impostos exorbitantes, trabalhos forçados e o controle centralizado de Jerusalém foram uma carga extenuante. A esperança era por um novo começo sob a nova liderança de Roboão. Ao aproximar-se de Roboão, Jeroboão e os anciãos, nortistas fizeram um apelo sincero. Seu pai nos impôs um jugo pesado. Se você agora alivia a carga e governa com justiça, serviremos fielmente. Roboão pediu 3 dias para avaliar a situação, uma decisão crítica para a preservação da unidade do reino.
Primeiro, Roboão buscou o conselho dos anciãos que tinham servido a Salomão, conhecedores das complexidades da política e da cultura do reino. Eles o aconselharam a adotar uma postura de serviço ao povo, com palavras gentis e sensatas, garantindo assim a lealdade perpétua do seu povo. Contudo, Roboão desconsiderou esse conselho sábio e optou por escutar seus jovens aliados, homens de sua confiança que tinham pouca experiência, mas uma ambição desenfreada. Esses jovens aconselharam que a resposta fosse dura e autoritária. Se o seu pai usou chicotes, eu usarei escorpiões, disseram eles com um tom arrogante e desrespeitoso. No dia marcado, Roboão convocou as tribos do norte, repetindo o mesmo discurso de desprezo e autoridade. Com uma postura cheia de soberba, ele declarou que a carga de tributos e exigências permaneceria intensamente como antes, sem consideração pelas demandas do povo. A reação foi imediata. Os representantes do norte, furiosos com sua dureza, clamaram: "Que parte temos em Davi? Não temos herança em Jessé? Afastem-se de nossas tendas, Israel." Essa manifestação de descontentamento marcou o início de uma ruptura definitiva. As tribos do norte rejeitaram Roboão como seu rei e retornaram às suas terras. A única exceção foi o grupo de Judá e Benjamim, que permaneceram fiéis à linhagem de Davi. Roboão, apavorado pela situação, enviou Adorão, o chefe do serviço, forçado, na tentativa de acalmar os ânimos, mas o povo, revoltado, o apedrejou até quase matá-lo, obrigando-o a fugir apressadamente para Jerusalém num carro. Isso estabeleceu oficialmente a divisão do reino de Israel. O reino unificado havia sido despedaçado, dando origem a duas entidades distintas: o reino de Israel, ao norte, com suas 10 tribos, e o reino de Judá, ao sul, formado por Judá e Benjamim, com Jerusalém como sua capital. A separação foi profunda, afetando não só a política, mas também a religião e a cultura de ambos os reinos. O reino do norte, liderado por Jeroboão, rapidamente colocou em prática estratégias para consolidar seu poder, temendo que o povo pudesse voltar a Jerusalém e retornar ao culto ao Deus de Davi. Para evitar isso, Jeroboão criou 2 altos canos de ouro, colocados em Betel, ao sul, e Dan, ao norte, onde ordenou que todos os israelitas adorassem ali os seus deuses, proclamando-os como figuras que libertaram o povo do jugo de Jerusalém. Assim, instituiu festivais paralelos às de Jerusalém, nomeou sacerdotes de outras tribos que não pertenciam à linhagem de Levi e construiu santuários em locais altos, desviando-se completamente das ordens de Deus. Apesar de ainda falar do Deus de Israel, o comportamento de Jeroboão refletia uma grave apostasia. Deus enviou um profeta de Judá a Betel para denunciar essa corrupção. O profeta, em nome de Deus, decretou o julgamento que viria. Como sinal da autoridade divina, ele quebrou o altar e espalhou as cinzas, simbolizando o fim daquele sistema idolátrico. Quando Jeroboão tentou prender o profeta, sua mão foi paralisada, ficando imóvel, até que o profeta orou pela sua cura. O milagre, porém, não mudou o coração de Jeroboão, que continuou a trilhar seu caminho de pecado. Com o passar do tempo, a idolatria proliferou, e os sucessivos reis do norte seguiram o exemplo de Jeroboão, levando o povo a se afastar cada vez mais dos mandamentos de Deus. Enquanto isso, Roboão, em Jerusalém, tentou manter a linhagem de Davi, mas também praticou práticas de adoração que Deus reprovaria, permitindo altares pagãos e práticas religiosas abomináveis que degradaram o ambiente espiritual de Judá. Assim, a divisão não foi apenas territorial, mas também espiritual, marcando um período de decadência para ambos os reinos e levando o povo ao caminho do afastamento de Deus. O Reino do Sul também começava a mostrar sinais de desvios e distanciamento de Deus. A separação política não foi a única consequência. Espiritualmente,
Ambos os reinos estavam se distanciando cada vez mais do coração de Yahweh. Antes unidos por uma única identidade e história, o povo agora seguia caminhos divididos, governados por reis mais interessados em consolidar seu poder do que em obedecer aos mandamentos divinos. Essa divisão, que começou como uma questão política, acabou se tornando uma crise espiritual, afetando a essência da nação. Logo após o rompimento, a tensão entre o norte e o sul quase se transformou em confronto aberto. Roboão, rei de Jerusalém, se recusou a aceitar a perda das 10 tribos do norte. Com determinação, ele reuniu um exército considerável, composto por aproximadamente 180 mil homens, escolhidos de Judá e Benjamim, com a intenção de marchar contra Israel e reivindicar o controle do reino de Davi. Sua intenção parecia clara: restabelecer a unidade do reino sob a sua autoridade legítima e restaurar a fidelidade ao legítimo herdeiro de Davi. No entanto, antes que a guerra pudesse começar, uma mensagem divina chegou ao profeta Semaías, uma voz de advertência e paz. Deus ordenou que Roboão não avançasse para lutar contra seus irmãos do norte, pois aquele conflito não vinha da vontade divina. A orientação foi clara: não subirás contra o teu povo, pois essa separação foi determinada por mim. Surpreendentemente, Roboão atendeu ao chamado divino, cancelando seus planos de ataque e dissolvendo suas forças, o que impediu uma guerra civil imediata. Apesar dessa decisão, o clima de desconfiança persistia entre os dois lados, e as relações, antes frágeis, tornaram-se ainda mais tensas. Enquanto o conflito evitado pairava no ar, Jeroboão continuava a consolidar seu domínio no norte. Ele fortificou cidades estratégicas, como Siquém e Peniel, tornando-se a nova capital do reino de Israel, afastada de Jerusalém. Jeroboão instituiu uma nova cultura de adoração, criando uma estrutura diferente daquela do Templo de Salomão. Muitos sacerdotes levitas, fiéis ao culto do templo, começaram a abandonar o reino do norte, insatisfeitos com as mudanças impostas. Alguns deles emigraram para Judá, levando não apenas seu conhecimento sagrado, mas também um ressentimento profundo contra a nova conformidade religiosa de Jeroboão. Além disso, um fluxo de pessoas fiéis ao Senhor, que desejavam adorar a Deus de forma fiel, também deixou suas terras para se refugiar no Reino do Sul, deixando atrás suas posses por causa da perseguição ou da busca por uma adoração verdadeira. Em Judá, Roboão procurou fortalecer sua posição, reforçando as defesas de Jerusalém, construindo cidades-fortaleza e organizando seu exército. Contudo, com o tempo, a complacência começou a se instalar, permitindo a introdução de altares em lugares altos, além de práticas idolátricas proibidas por Deus. Uma deterioração que também contaminou o território de Judá. Esse declínio espiritual não ficou restrito às ações externas, mas também atingiu o coração do povo. Houve uma verdadeira batalha pela lealdade e fidelidade ao Deus de Israel. Ambos os reinos, embora proclamando ser o legítimo continuador da aliança de Yahweh, iam se afastando gradualmente na prática. A rivalidade se intensificou até desembocar em confrontos armados. Tropas cruzaram fronteiras, cidades foram saqueadas, vidas foram perdidas, e a unidade do povo de Deus foi ferida profundamente. O que antes eram irmãos que marcharam juntos sob Moisés, agora pareciam inimigos irreconciliáveis. A divisão política revelou uma divisão ainda maior, uma ruptura que alimentava o orgulho, o medo e a desobediência. Cada decisão de um rei aprofundava a ferida, e o povo sofria as consequências de uma separação que não apenas rasgou a unidade política, mas também comprometeu a esperança de fidelidade a Deus. Anos foram se passando, e tanto Jeroboão quanto Roboão envelheceram em seus tronos, cada um seguindo seus caminhos. O reino do norte, sob Jeroboão, permaneceu dominado pelo medo do controle absoluto, promovendo uma cultura de religiosidade superficial e de adoração alternativa.
Ele, inseguro de sua posição, criou ídolos, estabeleceu altares em Betel e Dan, e nomeou sacerdotes alheios à linhagem de Levi. Tudo em uma tentativa de consolidar seu poder. O resultado foi uma religião falsa, que acabou se enraizando em sua cultura e se tornando uma expressão de resistência política, mas uma afronta a Deus. Apesar da intervenção divina e do fortalecimento dos profetas, Jeroboão continuou impenitente em seus pecados, mesmo após o momento em que implorou ao profeta e teve seu braço restaurado. A sua persistência na iniquidade só aprofundou sua distância de Deus, liderando Israel ainda mais longe do caminho da obediência. No Reino do Sul, em Judá, a mensagem dos profetas também começou a se fazer ouvir de forma mais insistente. Embora Roboão tivesse ouvido a advertência de Semaías durante a guerra, logo se fechou ao chamado do céu, demonstrando uma conduta de coração endurecido. Porém, uma nova fase do movimento profético surgia com força. Os profetas começaram a não apenas denunciar o pecado, mas também a transmitir mensagens de esperança e restauração. Eles proclamaram que, apesar da rebelião e do afastamento do povo, Deus ainda preservava a sua aliança e que haveria um tempo de perdão e renovação se o povo se arrependesse sinceramente. Anunciaram que o Messias, o descendente de Davi, ainda viria, trazendo uma esperança de restauração e de um futuro melhor para Israel e Judá. Essas mensagens proféticas começaram a circular de cidade em cidade, transmitidas oralmente de boca a boca. Enquanto muitos desprezaram esses sinais de esperança, outros valorizaram e guardaram esses ensinamentos no coração. Alguns fiéis, com medo e reverência, se refugiaram na riqueza da palavra de Deus, mantendo a verdadeira adoração nos seus recantos secretos e educando seus filhos na fé dos antepassados, mesmo em tempos de perseguição e decadência espiritual. Assim, Deus tinha em mente um remanescente fiel, uma pequena comunidade que permanecia firme na esperança, mesmo em meio ao caos causado pela corrupção e pelo declínio moral dos reinos. Embora a destruição e o caos continuassem a dominar o cenário político e espiritual, esses poucos fiéis mantinham viva a chama da esperança. Apesar das divisões e dos sinais de desgoverno, a palavra de Deus não foi completamente apagada. Ela persistia como uma luz, um farol na escuridão, alimentando a expectativa de um reavivamento e do cumprimento das promessas divinas. Assim, as vozes dos profetas começaram a ecoar como consciência de um povo amado por Deus, alertando e iluminando aqueles que ainda desejavam ouvir. Após a morte do rei Jeroboão, a instabilidade no Reino do Norte se intensificou. Seu filho Nadab assumiu o trono, mas seu reinado não durou muito tempo. Foi assassinado por Baasa, comandante militar que usurpou o poder e eliminou toda a linhagem de Jeroboão, cumprindo a profecia de Aías sobre a destruição hereditária. Esse ciclo de golpes, assassinatos e golpes de Estado se tornou comum em Israel, criando um ambiente de caos constante e vida política efêmera. Em contrapartida, o Reino do Sul, sustentado pela linhagem legítima de Davi, conseguiu manter sua linha de sucessão relativamente estável por um período mais longo, refletindo uma estabilidade política e moral que diferia do caos que assolava o norte. Baasa governou por 24 anos, mas seguiu igual caminho de idolatria. Ele permaneceu fiel à prática de Jeroboão, promovendo o culto aos bezerros de ouro e ignorando os avisos de Deus. Conforme a dureza do coração de Baasa, Deus enviou o profeta Jeú para condená-lo severamente. Jeú anunciou que, pela continuidade da idolatria, a descendência de Baasa seria destruída, e sua casa seria destruída como a de Jeroboão. E assim aconteceu. O filho de Baasa, Elá, reinou apenas 2 anos antes de ser morto por Zimri, um comandante militar. Zimri, na tentativa de consolidar seu poder, matou toda a família de Baasa. Mas sua própria liderança durou apenas 7 dias, pois foi derrotado por Omri,
um capitão do exército, que recebeu o apoio do povo cansado de tanta confusão. Omri estabeleceu-se como rei e conquistou a estabilidade política, fundando a nova capital em Samaria, localizada numa colina estratégica de fácil defesa. Apesar de sua força militar e política, sua alma também foi contaminada pelos mesmos desvios espirituais que afetaram seus antecessores, e a idolatria voltou a crescer. O reinado de Acabe, seu filho, marcou um dos períodos mais sombrios da história de Israel. Acabe perpetuou a adoração aos bezerros de ouro, mas introduziu oficialmente o culto ao deus cananeu Baal. Sob seu governo, Jezabel, sua esposa, filha do rei de Tiro, foi uma fervorosa promotora do culto a Baal, intensificando a apostasia no Reino do Norte. Jezabel não apenas promoveu a adoração a deuses pagãos, mas também perseguiu os profetas do Senhor, assassinando muitos que se opunham ao sistema de idolatria. Nesse período de prosperidade material e força militar, o coração espiritual de Israel foi se deteriorando de forma acelerada. Por trás das aparências de estabilidade, crescia uma corrupção moral e uma rejeição das verdades de Deus que ameaçavam a identidade do povo escolhido. Foi nesse ambiente de decadência espiritual que surgiu uma das figuras mais notáveis da história bíblica, Elias, o profeta de fogo. Sua missão era clara e urgente: desafiar os reis impiedosos e recuperar a fidelidade de Israel ao Deus verdadeiro. Elias apareceu em um momento em que a idolatria se enraizava profundamente e sua voz vibrante clamava contra a escassa fé do povo. Ele se levantou com coragem e autoridade, proclamando que o Deus de Israel era o único verdadeiro e que o pecado e a idolatria deveriam ser denunciados sem medo. Um dos episódios mais marcantes de Elias foi seu confronto no Monte Carmelo, onde desafiou os profetas de Baal. Em uma demonstração de poder divino, Elias propôs que ambos preparassem sacrifícios, mas que somente o Deus que respondesse por meio do fogo seria reconhecido como verdadeiro. Os profetas de Baal clamaram durante todo o dia, cortando-se e dançando, mas nada aconteceu. Quando Elias orou ao Senhor, fogo do céu caiu e consumiu o holocausto, as pedras e até a água ao redor. Esse feito causou profunda comoção, levando o povo a reconhecer que o Senhor é Deus. A vitória de Elias, porém, trouxe também ameaça. Jezabel, furiosa com sua derrota, jurou matar o profeta. Elias, então, fugiu para o deserto, desesperado e cansado, mas Deus lhe enviou alimento através dos corvos e uma providencial provisão numa viúva de Sarepta, onde o milagre da farinha e do óleo nunca acabou. Elias viveu anos de conflito e afronta ao sistema pagão, enfrentando reis, sacerdotes e profetas falsos, sempre dissidente e fiel ao Deus de Israel. Por mais de 3 anos, não choveu na terra de Israel, uma punição direta de Deus por causa da idolatria. Essa seca que devastou campos e rios foi a consequência do pecado do povo, e Elias foi um instrumento divino para desafiar Baal, considerado o deus da fertilidade e chuva pelos pagãos. O momento culminante desse enfrentamento aconteceu na montanha do Carmelo, onde Elias convocou todo o povo para decidir quem seria o Deus verdadeiro. Quando os profetas de Baal falharam em obter resposta, Elias orou ao Senhor, e o fogo do céu consumiu tudo, uma demonstração visível do poder de Deus. Após esse episódio dramático, a chuva finalmente caiu, trazendo a esperança de restauração. Mas Jezabel, furiosa pela derrota, jurou vingar-se de Elias. O profeta, então, fugiu para o deserto, desanimado e exausto, se sentindo completamente só. Deus, contudo, não abandonou Elias. Ele o alimentou com pão e água, e numa experiência de silêncio e reflexão, falou com ele entre um sussurro suave, mostrando que sua presença não estava na força dos elementos, mas na calmaria de um coração obediente. Elias descobriu que, mesmo quando parece não haver esperança,
Deus mantém um remanescente fiel de 7.000 que não se prostraram diante de Baal. No contexto de Judá, o cenário também se tornava cada vez mais sombrio, embora com uma intensidade menor. Depois de Roboão, seu filho Ábias, que reinou apenas 3 anos, tentou manter a fidelidade ao Senhor. Mas sua jornada foi marcada por momentos de bravura militar e pouca consistência espiritual. Sua sucessora, Asa, buscou uma verdadeira reforma espiritual, removendo ídolos, destruindo altares pagãos e incentivando o povo a seguir ao Senhor de coração íntegro, promovendo uma de suas épocas mais espirituais. Entretanto, com o tempo, mesmo Judá, com seu fortalecimento aparente, começou a cair na complacência. Práticas idólatras, que tinham sido combatidas anteriormente, começaram a ressurgir silenciosamente. Altares em lugares altos, imagens de deuses estrangeiros e até cultos de adoração com rituais impuros. Essa deterioração interna acoplava-se à ameaça constante de inimigos externos, formando um cenário de crise e de perdição moral, enquanto Deus, com misericórdia, enviava seus profetas para advertir e chamar à conversão. Mas muitas vezes, suas vozes eram rejeitadas ou ignoradas pelos líderes e pelo povo, que preferiam manter a aparência de estabilidade ao preço de sua fidelidade ao Senhor. Mesmo diante do declínio espiritual, Deus não deixou de agir para preservar a essência de seu povo. Ele levantou profetas para alertar, corrigir e chamar ao arrependimento, mesmo que suas mensagens fossem difíceis de ouvir. Esses homens comuns, chamados por Deus, tornaram-se a consciência nacional, denunciando os pecados e apontando para a esperança de uma restauração futura. A história daquele período é marcada por confrontos entre o bem e o mal, entre a fidelidade e a idolatria, entre o povo de Deus que buscava permanecentes fiéis e aqueles que se deixaram seduzir pelas práticas pagãs. A continuidade das ações de desobediência gerou uma série de advertências divinas, que frequentemente resultavam em castigos. Contudo, a misericórdia de Deus sempre permanecia presente, oferecendo oportunidades de arrependimento e esperança de recuperação. O cenário político também continuava a se agitar. Após a ascensão de Roboão, seu filho Abias tentava consolidar sua autoridade, mas ainda carregava as marcas de instabilidade familiar. Seu reinado foi breve e marcado por momentos de coragem militar, embora a sua fidelidade ao Senhor fosse inconsistente. Logo, seu sucessor, Asa, começou uma verdadeira reforma espiritual, removendo itens pagãos de Judá, destruindo altares e incentivando todos a voltarem aos caminhos de Deus. Durante essa fase, o reino de Judá experimentou um período de renovação, onde a fé e a justiça parecem ter recebido uma reaproximação genuína de Deus. Ainda assim, a reflexão se impõe. Nenhuma nação, por melhor que seja seu esforço humano, consegue manter-se firme na fidelidade sem o auxílio da graça de Deus. Mesmo em meio às mínimas ações de obediência, Deus continua a trabalhar, movendo corações e levantando pessoas que, apesar das dificuldades, permanecem fiéis ao seu chamado. O grande destaque desse período foi que, por trás de toda a decadência e dos desafios, a esperança permanecia viva. Uma esperança sustentada por profetas, fiéis e pela misericórdia divina, que prometia uma intervenção definitiva e uma restauração futura de sua aliança com Israel e Judá. Apesar das reavaliações e das reformas, a corrupção e a idolatria continuaram a assombrar Judá. O rei Asa, que inicialmente promoveu reformas profundas ao remover ídolos e até exonerar sua própria mãe do trono por praticar a idolatria, foi reconhecido por sua fidelidade e recebeu paz por muitos anos. Contudo, nos seus últimos anos, sua confiança em alianças humanas passou a ser maior do que sua dependência de Deus. Quando ameaças do norte surgiram, Asa recorreu a uma aliança com a Síria, buscando socorro na política,
em vez de na fidelidade a Deus. Essa atitude enfureceu o profeta Hanani, que o repreendeu duramente. Asa, inflamado, prendeu o profeta e mudou sua atitude, afastando-se ainda mais da orientação divina. Depois de sua morte, seu filho Josafá assumiu o trono de Judá, sendo um rei que buscou seguir fielmente a Deus. Ele promoveu reformas, fortaleceu o ensino da lei e instituiu justiça, trazendo estabilidade ao reino e unindo o povo na adoração ao Senhor. No entanto, uma grave decisão marcou seu reinado. Ele fez uma aliança de casamento com a casa de Acabe, unindo Judá com a linhagem de Jezabel. Essa união trouxe consequências desastrosas, levando Josafá a apoiar uma campanha militar com Acabe contra Ramote-Gileade, mesmo contra o conselho de um profeta que advertia contra essa aliança imprudente. Essa decisão quase custou a vida de Josafá, que escapou por pouco após a batalha, e causou reprovação divina. Josafá, apesar de seus erros, tentou restabelecer os princípios espirituais e judiciais em Judá, nomeando juízes justos e reforçando a importância do julgamento divino. No seu sucessor, Jorão, a influência negativa de Jezabel e a continuação do pecado permaneciam, levando a uma profunda crise moral e espiritual. Jorão eliminou seus irmãos para consolidar seu poder e restaurou várias práticas idólatras, seguindo os exemplos do norte. Sua governança culminou numa derrota política, marcada por uma invasão de inimigos que saquearam Jerusalém. A partir de então, o declínio tanto de Judá quanto de Israel tornou-se avassalador. A divisão que tinha um início político se aprofundou, agora refletida na separação espiritual. Israel, desgastado por uma sucessão de reis corruptos e idólatras, caiu sob o domínio do Império Assírio, tornando-se um estado fraco, dependente de alianças e frequentemente às mãos dos invasores. No ano de 722 a.C., após anos de resistência, Samaria foi conquistada pelos assírios sob comando de Salmanassar Vítor e, mais tarde, Sargão II. A cidade caiu após 3 anos de resistência, marcando o fim do Reino do Norte. Uma derrota, que foi ao mesmo tempo militar e espiritual, pois o povo rejeitara o Templo de Jerusalém e abandonara seu pacto com Deus. Seus habitantes foram deportados para terras distantes, Xalá, Abor e as cidades dos Medos, enquanto os assírios enviaram povos estrangeiros para repovoar a região, formando os samaritanos, uma mistura de povos contrários ao Deus de Israel, praticando uma religião sincretista que misturava elementos de várias culturas. Essa tragédia do exílio foi uma punição divina pelo abandono do pacto. O livro dos Reis deixa claro: Deus removeu Israel do seu rosto, cumprindo a sua palavra por meio dos profetas. No sul, Judá também passou por momentos difíceis. Depois do reinado de Jorão, seu sucessor, Acás, e uma rainha usurpadora, Atalia, lideraram o povo por um caminho de desobediência e idolatria, perseguindo os descendentes reais e contaminando o reino. Mesmo assim, houve momentos de esperança, como a salvação de Joás pelo sacerdote Joiada, que tentou promover reformas espirituais em Judá, embora frequentemente os interesses idólatras retornassem. A história da divisão e do declínio de ambos os reinos serve como um triste aviso. Quando o povo de Deus se afasta do Senhor, perde sua identidade, seu propósito e suas terras. Essa desobediência, repetida ao longo dos séculos, trouxe consequências devastadoras. Mas, mesmo diante do juízo, Deus nunca abandonou sua aliança. Ele prometeu a Davi que de sua descendência nunca faltaria um rei no trono. Assim, mesmo que o reino do norte tenha desaparecido e Judá tenha sido levado ao exílio mais tarde, a linhagem davídica permanecia viva, uma esperança que sustentava o caminho de Deus para a redenção. E, para encarar essa esperança, Deus não esqueceu sua promessa. Mesmo em meio às trevas do juízo e a sua justiça sendo cumprida,
A esperança de um rei justo e eterno permanecia viva no coração de Deus. Essa esperança apontava para um descendente de Davi que viria para unir o povo e estabelecer um reino que nunca seria destruído, um reinado de paz, justiça e retidão, que transcenderia os limites do tempo e do espaço. E assim, na eternidade, começava a se delinear a promessa de uma nova aliança, de um rei diferente que viria para restaurar tudo aquilo que a humanidade havia perdido. Um rei que não seria apenas para Judá ou Israel, mas para o mundo inteiro. Um rei cuja soberania nunca mais seria contestada, cuja paz nunca mais seria interrompida, e cujo reino jamais teria fim. Porque Deus, em seu amor infinito, não esqueceu sua aliança. A esperança brilhava mesmo nos momentos mais escuros, lembrando a toda a criação que Ele é fiel às suas promessas e que um dia o descendente prometido viria para unir as nações sob um mesmo propósito. Esse rei, vindo de uma linhagem eterna prometido por Deus, traria uma nova era de paz e justiça, separando para sempre a luz das trevas e fazendo de seu reino uma realidade eterna. Uma esperança que, apesar de todas as quedas e derrotas humanas, permanecia firme e segura. E assim, a história de Israel e Judá aponta para um momento crucial, o dia em que aquele que foi prometido viria ao mundo, trazendo esperança, salvação e a promessa de um reino sem fim. E essa esperança nunca se apagará, pois Deus é fiel à sua palavra, e seu amor por seu povo é eterno.